Foi. Aí, ó. Olha aí. Estamos ao vivo. Estamos pegou de surpresa. Pô, mas vi a hora ali, 13h02. Quando eu vi, já tinha passado. Passou a hora, ele já tá certo. E aí, gurias? Muito bom dia a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, boa tarde. A Carol tá mandando boa tarde lá também. Boa tarde pra Carolzinha. Boa tarde Valeu. a todos, né, que nos acompanham aí nesse novo formato. Temperatura hoje em Rio Grande 19 graus, a sensação térmica é a mesma e a umidade relativa do ar 77%. É a informação da praticagem da Barra do Rio Grande, nessa sexta-feira, 29 de maio de 2020. E nós estamos com as meninas, mulheres, doulas do coletivo Bem Nascer, e vem para matar um pouquinho a saudade, né, da gente, desse programa massa que a gente vinha construindo aí na rádio. Que legal. E tocamos por aqui também, né, gurias? Como é que vocês estão? Tudo bem, loucas de saudade da vida real. Né? Ah, nem fala. É verdade. Tudo online, tudo live hoje em dia. Meu Deus. Tudo live, né? Mas que bom que a gente tem esse recurso, né? É verdade, pelo menos a gente consegue ainda fazer alguma coisa por aqui, né? Ainda se encontrar. Mas tô com saudade também. Louco pra voltar à rotina, né? Se encontrar todo mundo lá, tomar aquele cafezinho paralelo quentinho. Mesmo, né? Que E aí saudade. tem que pergunta, né? Voltar à rotina, como é que vai ser voltar à rotina, né? Que rotina? Isso aí que rotina vai ser essa? Isso aí são perguntas que não querem calar. É verdade. E o que a gente vai conversar com as gurias hoje? Sobre o cenário do parto, né, em tempos de coronavírus, não tem como não trazer essa perspectiva, né, o olhar do contexto atual também, para as questões várias que envolvem o parto, nascer, né, gurias? Pois é. É muito importante, assim, né, porque os bebês não deixam de nascer por causa do vírus, né, e a gente precisa realmente pensar em como é que está acontecendo esses nascimentos e qual é o nível de angústia que está essas pessoas, né, que estão passar por esse processo. Sim. E Com Bruna, certeza. falar alguma coisa, não? Como? Eu achei que tu tinha dito alguma coisa. A Gabi... Eu não ia perguntar se a Gabi não... Acho que a Gabi não tá nem nos ouvindo. Pois ela escreveu algo e acho que nos dizendo que está muito cortado para ela, que ela não consegue entender o que a gente está falando. Uma pena, vamos ver se ela consegue voltar em seguida aí para... Tá com problema de conexão ali mesmo. Vamos ver se ela consegue voltar em seguida para o nosso papo. Mas acho que a gente vai começando o papo por aqui, e lembrando que é muito importante sempre a participação, né, de todas e todos que sempre constroem um paralelo junto com a gente, nos mandando sugestões, perguntas. Então, fiquem muito à vontade para fazer isso, que a gente fica por aqui acompanhando. E, né, conforme o programa vai acontecendo, o papo vai acontecendo, as gurias também vão aí, né, ou elas têm acesso ali aos comentários, né? Mais democrático isso aqui, né, Rafa? Não somos só nós dois. Até o Rafa aparece, ó. Até o Rafa aparece, muito bem. Viu só? Não é? Então a gente faz esse convite aí para que a galera participe com a gente. Gurias, como é que vocês estão percebendo, vivenciando também, né, Bruna? Essa questão do parto, do nascer. Pois é. Eu vou, então, para começar, vou falar a minha experiência, né? Porque eu tive bebê agora há 48 dias, né? E assim, eu sempre pensei, vou ter lá no HU, o HU tá legal e tal, né? E aí, no final do meu pré-natal, estourou a pandemia aqui no Brasil, e aí começou a me dar medo, assim, né? E eu tava fazendo o meu pré-natal lá no HU mesmo. Aí, na última consulta que eu tive lá, foi muito estranho, assim, né? Meu companheiro não pôde entrar comigo, todo mundo de máscara, ninguém chegando perto de ninguém, todo mundo álcool gel, e aí a médica me atendeu cheio de máscara, cheio de luva, e aí começou a me dar uma angústia, assim, uma agonia, e eu pensei, ai, não quero parir aqui.
não vou parir aqui, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer um parto domiciliar, né, em casa, que foi maravilhoso, assim, né? Mas claro que isso não é a realidade de todo mundo, ou tanto por questões financeiras ou por questões de insegurança, ou, né? O parto domiciliar é uma possibilidade maravilhosa, mas a mulher tem que estar muito ciente, muito desejando mesmo isso, assim, né? E aí acabou que caiu pra mim, assim, era uma coisa que eu já gostava e queria, mas, tipo, é uma grana pra se investir, né? E aí eu ia deixando pra lá, assim, sabe? Não, deixa, não precisa. E aí a circunstância me obrigou a aceitar o meu sonho, né? E aí foi muito bom pra mim, assim. Mas, claro que não é a realidade da maioria absoluta das pessoas, né? E o HU... Agora, a Érica acompanhou um parto agora, né, Érica? No HU. Sim. Acompanhei uma gestante que decidiu por optar pelo parto hospitalar e sem o companheiro, né? Ela decidiu que seria só o acompanhamento da doula dentro do hospital, né? Porque dentro do hospital a gente já tem a lei que prevê a obrigatoriedade da lei da doula com o parceiro. É claro que em tempos de pandemia a gente super entende que esse não é o momento da gente discutir sobre essa lei, mas que mesmo antes da pandemia a lei ainda não tinha entrado, já tinha sido aprovada e sancionada, mas ainda não tinha entrado a começar a acontecer, né? Agora, com a pandemia a gente está num período de aguardo para que tudo isso aconteça de forma tranquila, que a pandemia deu uma tranquilizada, e aí depois a gente vai voltar, né, a buscar regulamentar, né, essa lei. E aí, então, eu acompanhei essa gestante no meio de abril, no hospital. Foi bem assustador, assim, entrar no hospital com uma aparência meio vazia, assim, sabe? Tem uma sensação de vazio, assim, mesmo que o hospital, claro que tá cheio de outras pessoas, mas tu passa e os corredores estão limpos, não tem aquela coisa cheia, assim, né? Tu entra pelo pronto-socorro e tu não vê ninguém, não vê camas por nenhum lugar. Que eu achei uma ótima opção, assim, né? Mas sabendo que, tipo, tá aí onde é que estão essas pessoas, né? Eles estão liberando essas pessoas para que ninguém fique dentro do hospital nesse momento, né? E o parto em si foi bem receptivo, foi bem tranquilo. E após o nascimento, quando a gente migrou para a maternidade, a gente pode trocar o acompanhante, né? Lá na maternidade é possível a troca do acompanhante. Deixa eu te perguntar, Érica, essa gestante optou por ir só a doula ou o hospital sugeriu que fosse só um? Não, o hospital tem a obrigatoriedade que só pode um acompanhante. Tá? E aí ela optou entre o marido, o companheiro ou a doula, ela decidiu que gostaria de ficar com a doula. Né? Foi uma decisão dela, uma decisão rara, assim. Sim, a doula nessa circunstância não é uma acompanhante, é uma profissional, né? Exatamente. Não ocupa o mesmo espaço da mãe, da amiga, da irmã, do marido, não. Né? Não. E ok, realmente é um momento delicado para trazer essa questão, porque tem todo esse controle, né, de fluxo, diminuição de pessoas, mas também é um período em que, infelizmente, a gente vê tantas outras lutas sendo invisibilizadas, né, diminuídas até. Isso é bastante complicado, né? Isso é um dos temas até que a gente decidiu trazer para cá, é o quanto a gente está suscetível a perder caminhadas que a gente já tem, né? A passar por procedimentos, passar por processos que a gente já tinha conquistado, que já estava resolvido essa questão e que a gente está agora à beira de perder, né? De poder ser contestado em relação a tudo isso. Né? E a gente precisa atentar e trazer. A gente vem falando sobre isso faz bastante tempo também, né, gurias? Não só na pauta pelos direitos, né, da gestante e do bebê, mas a gente pode trazer, né, na questão do combate ao racismo, na questão do feminismo, da violência doméstica, que também tem
aumentado, né, exponencialmente. Então, tem vários direitos adquiridos aí com muita luta, que já vinham ameaçados há bastante tempo, e que, obviamente, quando tem um cenário de preocupação coletivo, né, com algo que a gente não vai dizer que isso é maior ou se não é maior, mas com algo grande, né, que preocupa coletivamente, parece que esses outros direitos, eles vão sim sendo invisibilizados, e muitas vezes de forma programática, não é, a gente não percebeu. Parece que fica menos importante, né, naquele momento. Naquele momento até fica menos importante, né, mas é uma coisa que não pode sumir, né, depois a gente tem que retomar nossas conquistas, né. Isso, e é bem, bem delicado, né, bem complicado. Gabi, Assim consegue como a nos gente ouvir tem... melhor? Desculpa, Érica. Oi? A Gabi consegue nos ouvir agora ou ainda tá mais ou menos? Agora tá jóia. Tô ouvindo e acompanhando aqui. Então tá bem. Que bom, que bom. Érica, te interrompi. Não, eu acho que assim como a gente precisa respeitar e seguir após a pandemia, que eu acho que não vai ser uma pós tão longe assim, né? Mas a nova versão que a gente vai ser própria da pandemia, coisas que a gente vai carregar dela, como maiores cuidados com o supermercado, com outros contatos que eu acho que a gente vai se transformar, a gente já se transformou e isso a gente não vai deixar de fazer, né, de uma maneira direta, assim como essas coisas que a gente conquistou durante a pandemia, eu acho que a gente também tem que carregar o que a gente já conquistou antes da pandemia para dentro da pandemia, né? Se existe uma regulamentação, que algumas normas, algumas questões em relação ao nascimento, que já se prevê que um acompanhante de livre escolha é necessário, é importante. Ontem saiu uma diretriz do Ministério da Saúde explicando que mesmo pacientes sintomáticas com coronavírus têm o direito de ter um acompanhante de livre escolha, desde que o acompanhante seja assintomático. Né? Tá isso é uma coisa muito importante da gente... os hospitais não podem fechar as portas para o acompanhante nesse momento. Sim, e é justamente o som da Érica. Não, acho que tá normal. Não tô ouvindo o som da Érica. Tô ouvindo a Érica. Oi? Eu escuto, tô escutando. Eu escuto também. Tá, só eu não escuto. Ué? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente podia trazer, né, gurias, atualizar as gestantes, assim, do que tá acontecendo nos hospitais, né? Acho ótimo. Porque eu tava com essa preocupação, né? Me disseram que a entrada para gestante seria diferente no HU, né? Teria uma entrada específica para pacientes sintomáticos, né, com sintomas respiratórios, e outra entrada para pacientes não sintomáticos, que seria todas as outras coisas, quebrou um braço, gestante e tal, para não entrar junto, né? E separaram bem as alas lá, né? Tem uma ala no HU específica para COVID, que é bem separado da maternidade, do centro obstétrico, né? E que mais, gurias? A Santa Casa não tá deixando entrar acompanhante, né? Na verdade, a gente tem alguns relatos. Além né? de entrada separada? É isso? Quê? Vai, Gabi. Fala, Gabi. Eu não tô ouvindo mais ninguém agora. Ai, meu Deus. Ixi, meu Deus. Eu vou aproveitar e vou trazer, então, uma participação de uma pessoa especialíssima. Minha mãe, Jaqueline, comentou e disse aqui, ouve bem todos, o Rafa, que estava sem microfone, mas já normalizou. O Rafa, às vezes, ele corta mesmo, muta ali. Eu muto, eu botei o microfone para não ficar ruído, Ele está nos colocando no ar. Mas, enfim, acho que dá umas instabilidades, talvez, ou na minha internet, ou na internet, né, de uma ou outra aqui de nós, mas tá tudo bem. Estamos todas aqui
Eu acho que é importante a gente falar que esse momento é muito delicado, assim, né? Para todo mundo está sendo delicado, né? Mas para as gestantes é muito mais, assim, porque são muitas incertezas, né? Não se tem estudo das consequências do vírus na gestação, no bebê, depois, como vai ser na amamentação. Tem alguma. Porque tudo está mudando muito rápido hoje em dia, né? Uma semana é um protocolo que tem, na outra semana já é outro, né? Na outra semana já apareceu um outro estudo, né? A princípio não teria contaminação vertical, que é de mãe para feto, mas parece que já teve um caso de contaminação vertical, né? A amamentação, eles estão recomendando que se continue a amamentação com todos os cuidados, né? Com higienização do peito, com máscara e tudo, né? Porque é importante a gente falar, né? Que quando uma mãe tá resfriada, por exemplo, o leite daquela mãe, ele tem um anticorpo para aquele vírus, daquele resfriado. Também. Né? Então, e até surgiram estudos falando que o leite materno seria uma das possibilidades de cura para o coronavírus, né? Uau! A gente até compartilhou lá na nossa página esse estudo. Que bacana. Então, a amamentação deve acontecer, né? E aí tem várias recomendações, assim, ao longo do parto, se a paciente está sintomática. Agora, eu não sei de cabeça, mas a gente acompanha, às vezes, as lives, assim, das parteiras falando, né? Que aí tem que usar o face shield, se ela está sintomática, não sei o quê. Mas aí não pode ir pro colo direto, pro peito, né? Por causa que a mulher vai estar na hora do trabalho de parto lá, vai eliminar gotículas, aí não é recomendado que o bebê vá direto pro peito da mãe. Não é recomendado parto na água, também. E difícil deve ser tudo isso, né, guria? É muito difícil. E é muito difícil para os profissionais acompanharem isso também, porque tudo vai mudando toda hora, assim. E quando tu falou da contaminação vertical, né, e aí eu fiquei na dúvida, assim, através do leite, através da amamentação, a gente já tinha visto que até o momento nada indica que tem a contaminação, ao contrário, né, que é indicado, sim, a amamentação. Mas na contaminação vertical seria a mãe passar para o bebê. É isso? Sim, na gestação. Sim, isso já aconteceu durante a gestação. Isso, porque um bebê recém-nascido foi testado positivo para coronavírus, então só pode ter acontecido na gestação, né? Mas a maioria dos casos, não. Na maioria dos casos que se foi estudado, não houve essa contaminação. Não sei, alguma questão da placenta, né? Sim, e é isso que tu coloca, né, Bruna? Cada dia é um protocolo, porque cada dia se descobre algo novo, porque é tudo muito novo, né? Tá tudo muito sendo testado, pesquisado, e aí sim as coisas vão mudando de uma hora para outra, porque a gente está recém entendendo o que está acontecendo. Acho que não é diferente com parto, né? Sim. Gabi tá nos ouvindo? A Gabi tá tão quieta hoje. Tá muito atenta. Eu tô ouvindo. Tô admirando vocês. Eu sou sempre tão tagarela que eu já tô admirando. Não, eu tô sentindo falta da tua tagarelice aí. Fala com a gente, Gabi. Fala com a gente. É a saudade. Não, enquanto vocês falavam, eu tava pensando aqui que a gente sabe que é um momento muito crítico, né? Ainda mais para as gestantes, porque se tornaram um grupo de risco e, como a Bruna já ressaltou, não tem estudos ainda direito que digam o que pode, o que não pode, se pode trabalhar, se não pode. Tudo ainda é muito na base da especulação, com esses poucos estudos que a gente tem, né? Ainda sem muita evidência robusta de o que causa, o que pode acontecer. Alguns estudos recentes mostrando que o corona causou danos nas placentas das mães, embora não tenha comprometido, né, o funcionamento da placenta, mas que depois do nascimento desses bebês, as placentas estavam com danos. Então, a gente está aprendendo a cada dia. Eu acho que é importante a gente ressaltar que até a OMS lançou esses dias que uma experiência de parto positiva é direito de todas as mulheres, mesmo em tempo de coronavírus. Então, uma experiência de parto que respeite as recomendações, porque como a Érica mesmo já falou, tem determinação do próprio Ministério da Saúde dizendo que a lei do acompanhante não está suspensa, que as visitas estão suspensas, o protocolo de limpeza mudou, o protocolo de troca de acompanhantes muitas vezes também, mas o direito ao acompanhante segue garantido,
mesmo para a mulher que é positiva, mesmo para a mulher que é sintomática. Claro, talvez a mulher vai ter que pensar em 1 ou 2 acompanhantes de retaguarda, porque nenhum deles pode ter tido sintoma gripal ou ter contato com alguém que tenha tido. Mas que essa mulher tem direito, sim, a uma experiência positiva de parto. E hoje em dia, uma experiência positiva de parto também inclui uma equipe devidamente protegida. Porque é direito dessa mulher não se colocar em risco, né? Então, o hospital ter a devida paramentação para os profissionais de saúde é direito dessa mulher, é direito da gestante de estar protegida. Ainda mais considerando que agora gestantes e puérperas são um grupo de risco. Sim. E que aqui no Brasil a gente está vivendo um fenômeno que a gente não viu em nenhum lugar ainda, né? Que é da mortalidade muito alta de mulheres por coronavírus, uma coisa que não tinha acontecido em nenhum lugar do mundo. Gabi, só então, para o nosso hospital, pessoal aí. Tu falou mortalidade muito alta, não é assim também, né? Tu viu hoje a live da Maíra com o psicólogo aquele, Gabi? Eles até falaram disso, né? A Maíra falou disso. Porque apesar de a gente estar com mais casos de problemas nas gestações do que outros países mais desenvolvidos, a porcentagem é muito pequena de problemas que acontecem, entendeu? Claro. Porque ela falou muito alto. Não, sim, a gente não está falando de uma... em proporção aos outros países que tiveram complicações de mães, não é uma hecatombe materna no Brasil. Não. A maioria absoluta dos casos vai dar tudo bem, assim, né? A gente está dizendo que no Brasil ocorreram mais problemas com gestantes do que em outros países, mas não que seja uma porcentagem alta de problema, de gestantes com problema. A maioria delas vai parir tranquilamente, lindamente, bebês saudáveis, assim, né? O que tem acontecido. Mas... E é legal saber que também, tipo, a infecção por coronavírus, tanto da gestante quanto desse momento que a gente está vivendo, ela que pode ter uma complicação, não necessariamente é para o parto, né? É durante a gestação, é uma complicação, é um cuidado a mais, é um exame a mais que tu vai realizar, mas não quer dizer que tu vai ser impedida de ter um parto vaginal, por exemplo. Até o momento não existe nenhuma evidência de que tu vai ser impedida de ter um parto vaginal porque tu foi infectado ou porque alguém próximo a ti foi infectado ao coronavírus, né? Porque a via respiratória não influencia na via de saída de parto. Até o momento a gente não tem essa referência. Né? Oi? Sim. A não ser que a mulher esteja muito mal, assim, sei lá, na UTI, alguma coisa assim, aí, né, ficaria mais complicado. E, inclusive, o parto normal, ele é recomendado, mais ainda nesse momento, porque tem menos chances de dar problemas depois, né? Tanto para a mulher quanto para o bebê. E a gente quer que a mulher e o bebê saiam quanto antes do hospital, né? Quanto menos tempo eles ficarem no hospital, melhor. Né? Então, o parto normal vai propiciar que o binômio possa ser liberado mais cedo, assim, né? E com menos risco de infecções, do bebê precisar de uma UTI, alguma coisa assim. Principalmente uma cesárea agendada, né? Uma cesárea intraparto, uma cesárea que foi necessária, né, durante o trabalho de parto, né? Não vai ter tanto risco para o bebê de desenvolver algum problema respiratório e tal. Diferente de uma cesárea agendada, né? Que aí o bebê pode não estar maduro o suficiente e aí precisar ficar numa UTI, né? E aí arriscando ainda pegar um coronavírus aí no meio do caminho, imagina. Sim. São várias situações que a gente precisa pensar, né? A situação da mãe tá com o coronavírus e com sintomas, não está bem de saúde, está com a saúde debilitada, não só em função da contaminação pelo corona, mas por várias outras questões, né? Bom, aí se avalia a necessidade de ser uma cesárea. Então, são várias questões que a gente precisa, sim, avaliar no momento em que, como a Érica relatou, né, que a gente percebe que a convivência dentro de um hospital, ela está, no mínimo, diferente, né? Então, são muitas coisas para considerar nesse momento, né, gurias? Eu acho que, assim, principalmente... a gente precisa... Desculpa. Não, vai lá, Gabi. Tu tá quietinha. Não, principalmente, eu acho que a gente precisa considerar o estado geral dessas mulheres durante a gestação. Hoje, como a Bruna falou da live hoje de manhã, que normalmente a gestação é um momento de celebração de vida, de todas as pessoas na volta,
se alegrando pelo nascimento, e a gente está num clima de morte, né? De luto, de muitas pessoas sofrendo com perda, com angústia, e de como isso pode impactar, né? De como a saúde mental das gestantes também está vulnerável nesse momento, e se também não houver um acompanhamento adequado do profissional de saúde que está atendendo a gestação, de como essa mulher fica vulnerável e fica insegura para viver o parto, para viver o momento do nascimento do bebê, né? Porque não é fácil, a gente não pode dizer que é, né? Um momento de escolhas difíceis, de mobilidade reduzida, de muitas vezes uma mulher que vai passar uma parte do puerpério sozinha, que foi até o tema que a gente conversou essa semana na nossa roda, né, da solidão acentuada dessas mulheres nesse período de puerpério na quarentena, né, e de como a gente pode se preparar para viver tudo isso, para além do... O parto também é muito importante, mas de como se preparar não só para viver esse parto, mas todo esse processo, né, que está por isso que envolvido. Eu acho que é importante, assim, as mulheres cuidarem um pouquinho da sua sanidade mental, não deixar a TV ligada todo dia no Globo News, olhando as notícias tristes, né, de números, de mortes e disso e daquilo. Tu tem que saber o mínimo essencial para tu poder ter uma informação para tu tomar alguma decisão, né. Mas tu não precisa saber quantos casos e quantas mortes, isso e aquilo, né, porque isso vai minando a nossa mente, assim, né, e na gestação, que é um momento que a gente fica muito sensível, mais ainda, então, procurar, né, tá bem, e assistir coisas boas, e fazer coisas que deixem a gestante bem, assim, né, que não fique só focada naquela pandemia, né. A Érica queria falar, né? Não, eu acho que a gente precisa focar agora no sentido assim de o quanto a gente pode ficar em casa nesse momento de trabalho de parto, nesse momento mais prático, assim, né? Qual é o momento prático? O que a gente pode fazer para que a gente tente ir mais tarde para o hospital, né? Já que a nossa escolha, a nossa possibilidade praticamente rio-grandina é ir para o hospital, parir, o quão tarde a gente consegue ir para não se contaminar, né? Primeiro, vamos falar das duas maternidades, né? A Santa Casa e o HU. A Santa Casa, a gente ouviu relatos, né? Não esteve lá presencialmente, mas a gente ouviu relatos que foi impedida a entrada de um acompanhante, tá? Para um trabalho de parto, né? Então, não sei se isso é uma verdade que está se repetindo em 100% dos casos, mas isso aconteceu com pelo menos uma gestante nesse momento. E para isso a gente precisa tomar esses cuidados. E a outra questão é que a entrada da maternidade para o centro obstétrico pelo HU, agora sempre acontecia pela esquina, né? E agora é bem pelo meio ali da Paranaguá. Paranaguá, né? Tá certo. Sim. É bem pelo meio, ali onde entrava a traumatologia ali. Então, agora a entrada por ali, né, tu passa por um porteiro, o porteiro só diz que tu quer ir para o centro obstétrico, ele te indica o local do elevador e tu vai até o centro obstétrico com a tua ficha. Quando tu estás com trabalho de parto, espera-se que tu esteja com trabalho de parto ativo. E lá tu aguarda o teu atendimento para saber se tu vai realmente ficar internado, se tu precisa dar mais uma caminhada, enfim, aguardar mais um pouco. Então, vamos falar um pouco do o que a gente pode ficar em casa nesses primeiros momentos para que a gente não precise ir muitas vezes nessa porta. Ótimo. Gurias? E posso somar, junto com isso, uma pergunta que eu estava pensando aqui, e vocês já estão respondendo, na verdade, qual é o papel da doula nesse momento, né, acompanhando o parto? Porque, por óbvio, que a função da doula não mudou, né, mas tem adaptações como em todas as outras circunstâncias e papéis, né? Então, esse pensar que a Érica propôs agora faz parte do papel da doula também nesse momento, né, Gurias? Eu acho que a Gabi podia falar nisso, que a Gabi andou falando bastante nesse tema esses dias. Posso falar agora ou a Érica quer falar primeiro das fases de momento de... Posso? Então tá. A gente está sentindo falta das sinalizações também na mesa, né? Eu tô nostálgica hoje, eu acho. Mas a doula, eu digo pessoalmente que o movimento de trabalho para as doulas de demanda, acho que até ali no grupo, nós agora temos o grupo no WhatsApp, se alguma gestante puérpera estiver vendo
e quiser participar, é um grupo gratuito, não precisa ter doula, não precisa ter contratado nenhuma de nós, ou nem buscar contratar uma doula, mas é um grupo de troca. Pode ter tido cesárea também, não tem problema. E também de apoio. Exato, não tem essa, porque a ideia é tentar fortalecer as mulheres nesse momento, né? E eu acho que o papel da doula na quarentena se torna muito desse, de fortalecer as mulheres para que elas vivam esse parto nesse momento atípico. Então a gente já sabe que, por exemplo, a doula não vai poder entrar no hospital, né? Vai entrar o acompanhante. E algumas doulas realmente não estão aceitando entrar no hospital, mesmo quando é a vontade da mulher, porque se ela tiver outras gestantes para acompanhar nesse tempo, ela pode também ser um vetor de contaminação, né? Então vai tudo do quanto a doula está atendendo, de quanto é possível ela se comprometer com a segurança de todo mundo, porque eu tenho certeza, as doulas todas que eu conheço são extremamente responsáveis e jamais colocariam a vida de ninguém em risco. Então toda essa decisão é muito bem pensada, quando escolhe ir é muito bem pensado, quando decide não ir também é. E o papel da doula acaba sendo mais o da educação perinatal, né? O papel que já é importantíssimo de preparar essa mulher para viver um parto e um pós-parto também mais conscientes, uma gestação mais tranquila, de saber o momento de ir para o hospital, sem que precise ficar, que nem a Érica disse, visitando essa porta muitas vezes, e que ela possa estar tranquila, estar confiante e sabendo o que fazer sem ter a doula presencialmente nesse momento dentro do hospital, junto com ela, né? Que ela consiga conduzir aquele trabalho de parto e aquele parto da maneira mais tranquila possível, já sabendo o que esperar, que também a doula consegue ajudar a mulher a saber o que ela vai esperar, não só do trabalho de parto, mas também da estrutura. Olha o que a Érica acabou de nos dizer aí, que riqueza. Já não, tu vai entrar por aquela porta, de não precisar ficar vagando por um monte de lugares, tu vai entrar por ali que tu vai procurar o atendimento, é ali que tu vai entrar, tu vai fazer tal coisa. Da mulher já saber o que ela está esperando nesse momento. Não só do trabalho de parto em si, mas de toda a estrutura que está na volta. Os profissionais vão te receber dessa maneira, o acompanhante não vai poder mudar, ou vai poder mudar, vai ter visita, não vai ter visita. Então, todos esses processos, a doula pode ajudar que a mulher elabore, pode ajudar que a mulher elabore um plano de parto para que seja levado e que seja também condizente com os desejos dela e adaptado para as necessidades dessa pandemia, né? Para que se contemple tudo isso, mas acho que é mais ou menos isso. Ótimo. Deixa eu rapidamente trazer aqui, a participação também, mandar um abração para a Kátia Moreira, e que a gente vai logo combinar com ela também, que a Kátia constrói com a gente a pauta dos direitos animais há bastante tempo no Paralelo. E um abração para o Gilberto Oliveira, né, de dizer para o Gilberto que a gente sente muita saudade de ouvir a abertura do Paralelo 30, que a gente está, uma hora vai rolar por aqui, Gilberto. O Rafa está... Estão tentando. Um abração, então, para quem está nos acompanhando aí. Não sei se a Gabi quer complementar alguma coisa ainda, mas tinha... Agora, fazer uma sugestão só, que a gente chama o Gilberto para fazer ao vivo essa abertura do Paralelo 30. Vamos fazer, Gilberto, um violãozinho e vamos fazer direto. Viu, Gilberto? Já tá, o convite está feito no ar, já estás convidado, é só marcar o dia. A Gabi tinha sugerido a Érica, acho que falar não lembro qual era a sugestão das etapas ou algo nesse sentido, Gabi. Qual o melhor momento de ir para o hospital? A Érica ia falar isso para gente. Isso. Então, acho que como a Gabi já explicou, assim, né, qual é o papel da doula e qual é o momento, assim, né, acho que nós aqui do coletivo estamos tendo todo o controle de pelo menos, né, ter 14 dias entre uma gestante e outra, entre um parto e outro, né, acredito que a gente está mais espaçado, mas pelo menos 14 dias entre um parto e outro, para que não leve a contaminação de uma gestante para outra, e quem está trabalhando com parto não sai de casa, né? Então não vai ao supermercado, não vai à farmácia, não vai à feirinha, não vai a lugar nenhum, né? No máximo anda no meio da rua, no cassino, assim, e atravessa a rua se alguém passar, para também não enlouquecer. E quando chega às 38 semanas, da gestante, começa a medir a temperatura todo dia, anotar no caderninho, né? Porque tem umas loucas, tipo eu, que começa com isso. Aí eu agora tô no papel mais de doulada do que doula. Porque agora tô com um bebezinho de 48 dias, não tô doulando no momento.
Então eu tô meio na parte dessa função aí. A Érica foi minha doula, inclusive. Ah, que lindas. Eu tinha sido dela e ela foi a minha agora. Que troca linda. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruna, para ti. Tu vivenciou um parto, uma gestação há quantos anos atrás? Quantos anos tem a tua filha mais velha? 5 anos e meio. 5 anos e 5 e meio. Agora, outra gestação, outro parto, e óbvio que independente do contexto de estarmos ou não numa pandemia, é diferente, né? Sempre é. Mas te perguntar, né, como mãe, como uma gestante que vivenciou esse período, se tiveram questões que foram muito diferentes para ti, ou que tu sentiu uma necessidade de adaptação que tu não imaginava precisar em outro momento, em outro período. Com relação à pandemia? Sim. Sim. A gente sempre pensa assim, a gente sempre fala que no puerpério, os primeiros dias, é bom a família ficar só a família, sem muita visita e tal. Isso realmente por alguns dias. Uhum. Mas eu tô vivenciando isso já há 50 dias, entendeu? Eu tô louca pra mostrar o meu bebezinho para minhas amigas, pra minha família, entendeu? E não consigo, isso me é frustrante, assim, né? Porque é nosso orgulho, assim, né? De mostrar o bebezinho que nasceu e pega e alguém traz um presentinho, traz uma roupinha e não sei o quê, e come um bolinho com a pessoa e o bebê ali sei lá, é uma confraternização, né? E assim, também não pude receber ajuda muito das pessoas, né? Só da minha mãe, praticamente, que eu não fiz isolamento com ela. Na minha outra gestação vinha amiga pra cá, me ajudava, sabe, ficava um pouquinho com ele, eu ia tomar banho, ou me ajudava com uma louça, ou com uma comida, sabe, e aí eu não tive esse carinho, assim, eu tive um carinho mais das gurias doulas, eu ganhei uma cesta maravilhosa de várias coisas deliciosas, que foi como um abraço pra mim, assim, né. Foi muito bom, foi muito legal mesmo. Mas esse toque, esse abraço, essa coisa me fez falta, assim, né? De abraçar uma amiga, aquele momento que tu tá chorando de puerpério, aqueles primeiros dias, de tu ter a tua amiga ali do lado pra poder te dar uma força, te dar um abraço, sabe? Uhum. Foi ruim, assim, essa parte. Foi bem, bem, bem chato, né? Mas por outro lado, né, eu tive o meu companheiro comigo o tempo todo, né, porque ele também não tá trabalhando, tá em isolamento, né, e na verdade ele trabalhava, tá aqui ele. Alô, Bo. Ele trabalhava no Jornal Agora e o Jornal Agora fechou, não tem mais Jornal Agora. Mas se não fosse pandemia, ele poderia estar já em outro emprego, alguma coisa assim, né? Então ele pode ficar mais comigo. Não sei se isso foi tão bom ou ruim em algum momento. Muito convívio também, né? Às vezes dá umas tretas, assim. Mas, sim. Né? Mas essa coisa de dividir as coisas de casa com o bebê, né? A gente conseguiu, assim, pelo menos isso. E até deixa eu aproveitar essa tua fala, assim, de muito convívio pode dar, a gente não sabe se é bom, se é ruim, e aí fiquei imaginando quantas outras mulheres e gestantes e mães também podem em alguns momentos vivenciar isso, porque o que é gestação? E também o puerpério, a gente já trouxe em tantos outros programas com o coletivo, né, que a gente tem ali uma série de mudanças hormonais, de sentimento, de percepção do mundo, tem uma série de coisas que mudam dentro da gente e ao entorno da gente, né, nesse período. E imagino que a convivência com a família, independente de ser o companheiro, os filhos, mas a convivência intensificada também deve estar sendo uma questão a ser considerada nesse momento, né, guria? Eu acho que é enlouquecedora. Sim, com certeza. Viver com quem a gente ama é maravilhoso, mas viver sozinha também é. Uns minutos de paz é uma coisa tão boa, né? Uns minutos sozinha faz tanta falta.
Sim, com certeza faz, né? Não, e assim, ó, Hum. estatisticamente, né, a maior índice de separações dos casais é no primeiro ano do filho, né? E imagina com pandemia, agora vai ser mais ainda. Não tem um Porque, respiro. olha. E eu tenho acompanhado também outras conhecidas e amigas que estão grávidas, e outra situação, né, que aconteceu, que está acontecendo aqui no Rio Grande, é a dificuldade de fazer exames e tal, esse receio que elas têm de sair de casa. Uma amiga minha queria fazer o teste do coraçãozinho no bebê, aquele, né, como é que é o nome? Ecocardio fetal, né, e não estava conseguindo, a clínica fechada. Essa é uma outra questão complicada. Né? Mas é muito importante, os médicos todos ressaltam que é muito importante a gestante não deixar de fazer o pré-natal. Tem que fazer o pré-natal, tem que ir às consultas, né? Essa periodicidade das consultas é importante, tem que fazer todos os exames essenciais, né? Não dá para deixar assim por conta, né? Porque é um serviço essencial, é uma coisa que não dá para deixar, assim, né? Porque se acontece alguma coisa ali, não tem depois o que fazer, né? Sim, com certeza, né? E são, enfim, muitas coisas a considerar e muitos medos que surgem, né? E isso em todas as pessoas que estão vivenciando o contexto da pandemia. E também é muito comum para todas as gestantes e né, para todas as mulheres que estão no puerpério também, porque a gente sente tudo como uma novidade, né? É tudo muito novo. Não só num contexto de pandemia, mas também num contexto de gestação ou de puerpério, né? Assim como a gente comentava, né? Quando eu perguntei para a Bruna, obviamente que uma gestação nunca é igual a outra, porque é tudo muito novo, né? E quando a gente vivencia esses processos ao mesmo tempo, acho que uma rede de amparo, uma orientação, e aí entra, acho que como fundamental o papel da doula, né? Uma orientação, um acolhimento não com respostas, porque a gente também não tem resposta para tudo, né, gurias? Mas aquele acolhimento que informa também, né? Que te diz, calma, tá tudo bem, vamos buscar por aqui, se não der por aqui, a gente busca por aquele outro caminho. E é fundamental, sim, que tem essa rede também nesse momento, né? Com certeza, acho que a doula mais do que nunca está sendo importante agora, porque o psicológico das pessoas, das gestantes, está mais precário, assim, né, nessa fase, e a doula pode ajudar bastante nesse momento da gestação, né, com isso, porque sempre teve o apoio psicológico, a doula sempre fez o papel de apoio psicológico para a gestante, né, e agora isso está muito mais necessário, assim. E eu acho que o papel da doula também acabou se intensificando numa questão de que as pessoas tinham, querendo ou não, os pitacos te dificultam bastante, mas quando está em grandes grupos, enfim, os pitacos de alguma forma, aquilo entra na tua cabeça, aquelas informações entram, e quando tu não tem nenhuma informação, tu até quer que alguém te diga alguma coisa, né? E aí, vir só para grupos de apoio online e tudo isso, te deixa muito, muito dispersa, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? E não é uma pessoa que está te dando exemplo ali, né? Então, a doula, ela vem e te diz assim, olha, existe uma evidência científica que acontece isso, isso e isso. Na prática, a gente pode colocar dessa maneira, dessa ou daquela. A teoria funciona assim. Acho que a maioria das doulas tem experiência com outros bebês, não, mesmo que não seja mãe, mas tem experiência com outros bebês. Olha, tal coisa funciona desse jeito, a gente pode optar por seguir esse protocolo, mas a gente tem que saber que existe um outro protocolo paralelo. Então, é tudo... a função da doula agora, ela ficou mais, assim, na prática, sabe? A gente faz muita videoconferência, em que o atendimento de uma doula tinha 3, 4 consultas presenciais, agora tem tipo 12 online, assim, porque é muita dúvida, é muita informação, é muita coisa que a gente precisa passar, né? Certo. E eu percebo que as mulheres estão muito tempo sozinhas com as suas barrigas, né? Então, isso aumenta também, como a Erika falou, aumenta as dúvidas, as inquietações, e não tem mais de onde tirar. E também a gente percebe isso pelo movimento com as gestantes que nós estamos acompanhando.
que as mulheres, normalmente, a gente faz 1, 2 encontros, aí fala de preparação para o parto, de amamentação, e elas se focam em muitas outras coisas e a gestação passa num ritmo. Agora elas estão muito tempo dentro de casa e a gente percebe, assim, que a gente está fazendo contato mais tempo, a doula tem se esforçado em estreitar mais o laço, então toda semana manda uma mensagem, manda uma coisinha, manda outra coisinha, que é para ajudar essa mulher, não só a gente fazer esse vínculo sem estar se vendo pessoalmente, que também é um outro processo, né, do que sentar, tomar um café, conversar, dar um abraço, mas também da mulher se sentir segura, se sentir confiante de que ela não está sozinha e que ela tem alguém ali que está dando um avisinho de que se ela precisar, pode ouvir ela, né? Pode partilhar com ela dessas inseguranças e desse momento que é peculiar, que é bem peculiar. Gurias, bom, a gente está aí 12 para as 4 já, acho que meio que se encaminhando para o momento final. Mas eu fiquei ouvindo vocês e lembrei de um alerta que, enfim, vários grupos, coletivos, instituições têm feito, campanhas, que é do aumento da violência doméstica, que é do aumento da sobrecarga de cuidados em cima das mulheres, e obviamente que toda essa questão, tanto da violência quanto da sobrecarga dos cuidados, recai também sobre as gestantes, sobre as puérperas, porque são mulheres, né? E como é que vocês, não sei se vocês têm acompanhado isso, porque a gente tem uma rede e que tem sido fomentada e muito divulgada, né? Para que, bem, se busque amparo ou até denuncie em casos de violência, né? Mas a gente sente que aqueles direitos que a gente vem conquistando, que a gente falou lá no início, né, da live, a gente volta a falar sobre isso aqui, né, a questão da sobrecarga, né, da mulher, da romantização também dessa mulher superpoderosa. Acho que tem várias coisas aí, né, que acho que é bacana ouvir vocês. Eu não sei se vocês viram que saiu hoje uma matéria do El País sobre isso, sobre a normalização da sobrecarga das mães, falando exatamente sobre isso, de como as mulheres... A chamada da matéria era, abre aspas, a mulher que trabalha de madrugada. Alguma coisa ela contando que trabalha de madrugada para dar conta do serviço da casa. E de como a mistura do home office, a ausência desse apoio, que muitas vezes o único apoio que a maioria das mães tem é creche ou escola, de como a ausência desse apoio aliado com um companheiro que em casa não é companheiro, né? É um marido e muitas vezes assume um papel de um filho no que se refere a cuidados e de como isso afeta. Ó, tá aí, ó. Trabalho de madrugada porque não dou conta de tudo em casa. Nova normalidade massacra as mulheres. E que só escancara uma realidade que já é de sobrecarga para milhões e milhões de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Desse trabalho invisível e não remunerado, que é o trabalho de casa e também o trabalho reprodutivo, né? E eu acho que a gente também pode olhar com um olhar um pouquinho diferente em relação a isso, que eu acho que os homens nunca tiveram tanto em casa e tanto perceberam que as coisas são feitas, né? Que não chegou a rolar uma valorização, né? Acho que isso é difícil, né? Mas eu acho que eles começaram a perceber que as mulheres não param dentro de casa, que elas ficam fazendo 1 milhão de coisas e as coisas precisam ser feitas e as coisas não chegam nos armários, né? Do nada. Então, acho que assim como claro que tem o lado negativo de toda essa situação, de que as pessoas que têm a tendência agressiva vão ser mais agressivas e tudo isso, a tendência das pessoas que já tinham alguma empatia, alguma coisa, começam a perceber que existe, dá para dividir um pouco mais as tarefas ou alguma outra coisa, assim. Então, eu acho que tem esses dois olhares, assim, né, de que eles nunca tiveram tanto em casa para perceber o que acontece dentro de casa quando eles não estão. Porque o trabalho doméstico é completamente invisível, né? E sem fim. Não acaba nunca. Sim. Né? Nunca. Gurias, Ai, meu bebê não acordou, eu queria mostrar para vocês, mas não acordou. Tá lá dormindo. Deixa dormir, coisa boa. Deixa dormir. 8 minutinhos para as 4. Vamos se encaminhando para o final. Fala, Gabizinha.
Faltou a Érica falar das fases, que ela ia nos explicar o melhor momento de ir pro hospital. A gente está esperando aqui. Sim, Érica, Dá tempo, Eu estou tentando apontar para o lado certo, mas... Você está apontando pro lado certo. Aí. Não, então, rapidinho. Sobre o que a gente tem que esperar, né? A gente tem que perceber que existem várias fases do trabalho de parto, tá? O trabalho de parto, ele começa com alguns dias de antecedência, com o corpo te avisando de alguma maneira de que aquilo vai acontecer. Às vezes, a gente vai muitas vezes ao banheiro, às vezes cai o tampão, que é uma secreção amarelada, né, da região, que é uma coisa meio gosmenta. Tem várias coisas que vão acontecendo ao longo dos dias que antecedem o parto. O parto dificilmente acontece, sempre acontece. Tem parto para todos os tipos, mas geralmente o corpo vai te avisando, perto das 40 semanas, entre 38 e 42 semanas, o teu corpo vai te avisando que aquele dia está chegando. E aí tem a fase dos pródromos, que são contrações não ritmadas, né, que tu tem cólicas e dores em alguns locais, que eles acontecem a cada 1 hora, a cada 15 minutos, mas ela não pega um ritmo, né? Então esses são os chamados de pródromos. Depois tem a fase latente, né? Esses pródromos podem acontecer lá nas 35 semanas, tu pode estar com pródromos, né? E não quer dizer que ele vai nascer amanhã, né? É uma fase, é um corpo se adaptando para viver aquele momento. Depois a gente tem a fase latente, que é a fase onde a gente começa a ter contrações mais ritmadas, mas que elas ainda não têm força, elas ainda não têm uma dor propriamente dita, né? Elas começam a acontecer a cada 1 hora, 2, né? E tu percebe que existe um ritmo, mas ainda não se intensificou, né? Essa é a hora que as mulheres, as gestantes, acabam sempre procurando o hospital, porque elas, já vai acontecer, já vai acontecer, e geralmente não vai acontecer ao longo de algumas horas, né? Ou dias, né? Então, o trabalho de parto, ele... Depois da fase ativa, que eu ainda nem falei ainda, mas depois da fase ativa, espera-se que leve aproximadamente 12 horas. Tá bem. Então, tem todo um... Podendo levar mais de 24. E é normal, esperado, não é ficar sofrendo, não é contração desnecessária. Toda contração tem propósito, tá? Mesmo essas que vêm sem ritmo e tudo. E aí, depois da fase latente, né, a gente tem a fase ativa, que a gente encontra dentro de 1 hora, né, aí tu começa a procurar o hospital. Dentro de 1 hora, tu tem 3 contrações a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, tu tem 3 contrações por um período de 1 hora. Aí, tu pode começar a considerar que tu está próximo de uma fase ativa e pode começar a pensar em procurar um hospital, para ser realmente avaliada se está na fase ativa, se precisa intervir de alguma maneira, se é só aguardar. Muito bem. E aí, depois da fase ativa, aí a gente tem os expulsivos, os puxos, enfim, a dectação da placenta, tudo isso. Mas antes da fase ativa, nessa questão da fase latente para a fase ativa, a gente tem, é o melhor momento da doula trabalhar, né, tanto online quanto presencialmente, e é o melhor momento para que a gente consiga entrar em contato com várias pessoas a respeito do que está acontecendo, sem ir imediatamente para um hospital, sem ir imediatamente, porque a gente tem esse tempo, né? A gente tem que entender que o corpo leva um tempo para se modificar e para essa passagem. Tá certo, gurias. 4 minutinhos para as 4. Acho que o Rafa já fez uma inserção indevida ali da imagem. Minha culpa. Acho que a gente pode ir se despedindo né, para finalizar, e lembrando que a gente vai seguir sempre trazendo, né, a parceria com o Coletivo Bem Nascer, que vocês fiquem, e sabemos que ficam, coisa boa, muito à vontade, para trazer sugestões de pauta, para a gente trazer, né, essa pauta tão importante, para que ela não fique também visibilizada, né, nesse momento. Então, agradecer a vocês. Nós que agradecemos o espaço. Seguiremos ainda, né?
Vamos fazer, Queremos. faremos outros aí nesse período de pandemia, a gente se segura assim, né? Vamos fazer mais. Vamos ver, daqui uns 3, 4 meses, de repente a gente se encontra ao vivo. É antes, se tudo der certo. Vamos torcer. Tomara. Gente, não sei se Érica, Gabi querem falar alguma coisa, Bruna. Gurias, podia falar do telegestante, né? Vocês têm um número para falar para as gestantes? Eu não tenho ele aqui. Não tenho aqui também. Teria que abrir o computador para olhar. Mas quem quiser olhar, onde é que avisa aí, Bru. Eu acho que a gente pode... tem o nosso Instagram e o nosso Facebook, tá? O nosso Instagram é @coletivo Bem Nascer. Lá tem o telegestante, tem o grupo do WhatsApp, tem grupos totalmente informações do que está acontecendo, informações atuais sobre o coronavírus, informações sobre as fases, o puerpério, enfim, relatos nossos, relatos de outras pessoas. E lá a gente tem todas essas informações. Ou no Facebook, Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado. Muito bem. Tá, eu estou procurando aqui o número do telegestante. Tá, o telegestante é o telefone que o HU criou para tirar dúvidas de gestantes e mulheres que possam estar em trabalho de parto, para que elas evitem se deslocar sem necessidade para o hospital. O telefone é 32330823 ou 984210702. E é um número que as gestantes podem ligar, entrar em contato, tirar dúvidas sobre como está funcionando, acompanhamento, visita, melhor momento de ir para o hospital, coisas desse tipo. Muito bem, meninas. Olha, o Rafa muito rápido no gatilho. Vê se eu acertei. Vê se está certo o número. Está certo, o número é ótimo. Eu peguei quando ela falava ligeirão, assim. Rápido, hein? Pô! Não, ele é muito rápido. Foi. Tá certo, Gabi? Tá certinho? 984210702. Isso aí? Então tá. Isso mesmo. Valeu. Gente, gurias, agradecendo vocês, então, por essa parceria, tá? A gente vai encerrando por aqui mais uma live do Paralelo, Rafinha. Isso aí. E lembrando que a gente começa, então, a partir da semana que vem, segunda-feira, aliás, a partir da semana que vem, terça-feira, a ter uma segunda live na semana, né, do Paralelo. Então, terça já tem live do Paralelo e depois, na sequência, na próxima sexta-feira também. E assim a gente vai se adaptando, né, a esse momento. Tá bem? Então tá. Um beijo. Até a próxima, então. Até a próxima, que seja breve, tá? E a gente vai se despedindo por aqui, agradecendo sempre todas e todos que participam, deixam seus comentários, constroem um paralelo junto com a gente. A gente se vê, então, terça-feira. Tá bom. Terça-feira. Beijos para todos. Valeu, tchau. Tchau.